Aliados da Ucrânia em caso de guerra mundial. Quais países estariam dispostos a entrar numa guerra em favor da Ucrânia? Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Um ano após a Ucrânia ser invadida pela Rússia, lideranças internacionais se acomodaram no mapa geopolítico que divide o mundo entre aliados de Kiev e Moscou. As principais parcerias nascem da disputa por novos polos de liderança global e com velhos conhecidos, entre eles Estados Unidos e União Europeia, que disputam narrativas com Rússia e China. Nas semanas que antecederam o marco de um ano de guerra contra a Rússia, completado dia 24 de fevereiro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um tour por países ocidentais, em busca de uma artilharia mais robusta para o conflito. A primeira vez que Zelensky esteve além das fronteiras de seu país desde o início da guerra foi em dezembro passado, quando visitou os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Joe Biden. Nas últimas semanas, o ucraniano também marcou presença no Reino Unido, na França e na Bélgica, país sede da União Europeia. As nações estão entre as mais vocais e imponentes parceiras de um lado no conflito, que se arrasta sem perspectiva de paz. No ponto oposto ao espectro, a Rússia encontrou líderes que fazem coro ao discurso de Vladimir Putin em países como Belarus, que disponibilizou o território como ponto de partida para parte da invasão, Coreia do Norte, Síria e Venezuela. Há ainda países que evitam condenar atitudes de ambos os lados da trincheira. A China, por exemplo, mostra uma inclinação aos russos, mas com um verniz de duplicidade. Brasil e Índia optaram por se manterem neutros, assim como a Turquia, que divide fronteiras com Rússia e Ucrânia, e resiste em se indispor com qualquer lado. Apoio a Kiev. Além do quarteto de países que recebeu Zelensky desde o início da guerra, outras nações também enviaram algum tipo de ajuda militar à Ucrânia, como Canadá, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, República Tcheca, Croácia e países nórdicos. Todos são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, grupo no epicentro da invasão russa. Israel e Austrália, que não integram a União Europeia nem a OTAN, mas costumam se alinhar ao posicionamento norte-americano, também estão entre os que prometeram auxílio ao governo ucraniano. A União Africana, grupo que inclui os 55 países do continente, pediu que a paz seja restabelecida. A África do Sul demandou que a Rússia retire imediatamente as forças militares da Ucrânia, enquanto a Nigéria expressou ter sido surpreendida pela invasão, mas evitou condená-la ou pedir um cessar-fogo. Estados Unidos voltam atrás e concordam em enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Os Estados Unidos anunciaram no último mês de janeiro que fornecerão à Ucrânia 31 tanques avançados M1 Abrams em questão de meses. Uma decisão que ajudou a quebrar um impasse diplomático com a Alemanha sobre a melhor forma de ajudar Kiev em sua guerra contra a Rússia. O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou a decisão em um pronunciamento na Casa Branca, dizendo que os tanques são necessários para ajudar os ucranianos a melhorar sua capacidade de manobra em terreno aberto. Sob pressão de seus parceiros, a Alemanha autorizou na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, o envio de tanques de guerra Leopard para a Ucrânia, que os reivindicava insistentemente para se defender melhor contra a invasão russa. De acordo com o porta-voz do governo alemão, Steffen Ebestreit, a Alemanha entregará 14 tanques Leopard 2 a 6 à Ucrânia e permitirá aos países europeus, que assim desejarem, fornecer a Kiev os veículos blindados em seu poder. Desde o início do conflito, a diplomacia brasileira, sob a gestão de Jair Bolsonaro, adotou uma posição de neutralidade sem condenar uma resolução bélica para qualquer desacordo. Do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer, no ano passado, que Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Putin. Em janeiro deste ano, já no comando do Palácio do Planalto e em uma mudança de discurso, Lula disse que a Rússia cometeu um erro crasso ao invadir a Ucrânia, mas afirmou que quando um não quer, dois não brigam. O atual presidente declarou ainda que o Brasil não tem interesse em enviar munições para auxiliar a Ucrânia no conflito. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, uma associação intergovernamental que inclui 10 países da região, emitiu uma declaração logo após o início do conflito, na qual evitou fazer qualquer menção direta à Rússia ou à condenação da invasão. Lado russo. Apesar de um grupo mais restrito, o Kremlin encontrou aliados que enxergam legitimidade no discurso anti-Ocidente de Vladimir Putin. É o caso de Belarus, país estratégico localizado entre a Rússia e a Ucrânia, e que disponibilizou o território para o ponto de partida de parte da invasão, em fevereiro do ano passado. Síria, Venezuela, Cuba, Mianmar e Nicarágua, chefiados por governos autoritários, mantiveram os discursos contra potências, como os Estados Unidos e a União Europeia, ao classificarem as exigências e as preocupações com a segurança nacional russa como legítimas. Após carta direcionada na campanha eleitoral, governo Lula mantém distância de evangélicos. O início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva revela uma relação ainda estremecida do presidente com a comunidade evangélica. Segundo resultados de pesquisa Genial Quaes obtidos com exclusividade pelo Globo, 30% dos que se declaram desse segmento avaliam o governo como
negativo até aqui, praticamente o dobro da taxa registrada entre os católicos, 16%. Também é 2 vezes superior ao índice de reprovação do governo entre aqueles que dizem não seguir religião alguma, 15%. A resistência do grupo evangélico foi uma das grandes preocupações de Lula durante a campanha de 2022. Diante da preferência da comunidade pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, o petista fez panfletos com mensagens direcionadas aos fiéis, participou de comício com pastores, ainda que inicialmente tenha sido refratário à ideia, disse que não chegaria onde chegou se não fosse a mão de Deus e prometeu respeitar a liberdade religiosa. Passada a eleição, os esforços para conquistar a simpatia desse eleitorado se tornaram escassos. Para interlocutores, a falta de acenos diretos, seja no sentido de abrir diálogo, ou por ter se afastado terminantemente de lideranças do setor, travou iniciativas na área e a própria tomada de posição mais clara das igrejas. Dias após o segundo turno, o bispo Edir Macedo, líder da Universal, disse que os evangélicos deveriam perdoar Lula. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu: "Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso." Ainda antes de tomar posse como presidente, Lula barrou a recondução de Daniel de Macedo para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Macedo é da Igreja Presbiteriana e havia sido nomeado para o cargo por Bolsonaro com o apoio da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE. O plano mais contundente da nova gestão para acenar a comunidade evangélica esbarrou na resistência do PT. Em janeiro, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, recebeu o pastor Paulo Marcelo Chachalenberger para tratar da criação de um braço do governo que dialogue com pastores de pequenas e médias igrejas. As tratativas, porém, foram paralisadas após líderes petistas rechaçarem a ideia. A própria Gleisi disse ser contra. Internamente, integrantes do partido avaliam que o PT foi injustiçado pelo discurso de pastores que se alinharam a Bolsonaro, e que não cabe agora à presidência buscar reaproximação. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Outras alas mais ligadas ao público evangélico, por sua vez, defendem uma ação mais explícita do governo para esse público. Relação no Congresso. Depois de ter sido um pilar para o governo Bolsonaro no Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica enfrentou divergências internas que resultaram numa eleição inédita para o comando do grupo. O pleito depois foi anulado, e os deputados Eli Borges, PL e Silas Câmara, republicanos sim, chegaram a um acordo para se revezarem no cargo nos próximos 2 anos. O correligionário de Bolsonaro disse que a bancada evangélica não foi procurada para dialogar com o governo até o momento, e indicou que a gestão Lula 3 encontrará resistência no Congresso se desejar navegar por pautas que entram em choque com os conservadores, como o aborto. A Frente Evangélica não amenizará suas posições em relação às pautas que lhe são valiosas, as pautas do conservadorismo. Acredito que o governo vai nos procurar, mas qualquer tratativa deverá ser feita coletivamente. Não somos radicais, mas temos bandeira e estamos firmes, disse Eli Borges. Na avaliação de interlocutores de Lula, o Planalto optou por negociar com os partidos em vez de buscar diálogo com os evangélicos como bancada temática. Um exemplo é o deputado Cezinha de Madureira, PSD-SP, que foi contemplado com indicações no 2º escalão do Ministério das Comunicações. Nesse sentido, outro aceno de Lula a parlamentares evangélicos, especialmente do Republicanos, foi o apoio do PT na indicação do deputado Jonathan de Jesus, Republicanos, para a vaga no Tribunal de Contas da União, TCU. Ações do governo, porém, afastaram ainda mais parte desse grupo. Uma delas é o uso da linguagem neutra para promover a inclusão de integrantes da comunidade LGBTI+. Termos como todes e eleites apareceram em eventos e canais oficiais do Planalto desde 1º de janeiro. Foram criticados por religiosos. Outra medida sensível aos evangélicos foi a revogação de atos da gestão Bolsonaro em relação ao aborto. O governo Lula retirou o Brasil da lista de signatários de um pacto internacional anti-aborto e revogou portaria que obrigava profissionais da saúde a acionarem a polícia em casos de gravidez decorrente de estupro. Governo não retomará pagamento do 13º do Bolsa Família, diz Ministério. Pagamento do 13º aconteceu em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Lula editou na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, MP com reformulação do programa. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta sexta-feira 3, que o governo federal não retomará o pagamento do 13º do Bolsa Família. A informação foi dada por Letícia Bartolo, secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único, durante uma entrevista coletiva na qual o governo apresentou dados sobre a reformulação do Bolsa Família. Questionada se o governo iria retomar o pagamento do 13º, como houve em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, Letícia respondeu: "O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha. Foi em um ano. O Bolsa Família é um programa de assistência, de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Ele tem agora um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, o Bolsa Família original e o Auxílio Brasil. Obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor." Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
Nesta quinta-feira 2, o presidente Lula, PT, assinou uma medida provisória, MP, para reformular o programa, chamado de Auxílio Brasil no governo Jair Bolsonaro, PL. O Bolsa Família atenderá famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, isto é, com renda de até R$218 por pessoa. Em linhas gerais, na nova formulação, o Bolsa Família vai pagar pelo menos R$600 por família, R$150 adicionais para cada criança de até 6 anos, R$50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18, R$50 adicionais para gestantes. Governo Lula anuncia aumento da gasolina. Vai ficar caro. Lula aumenta imposto e Petrobras corta preço da gasolina. No mesmo dia em que o Planalto vai detalhar o aumento de impostos sobre combustíveis, estatal reduziu o valor da gasolina em 13 centavos por litro. A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, uma redução dos preços da gasolina e do diesel para distribuidoras a partir de quarta-feira, 1º de março. Eis o reajuste. Gasolina passa de R$ 3,31 para R$ 3,18 o litro, redução de 13 centavos. Diesel passa de R$ 4,10 para R$ 4,02 o litro, redução de 800. A medida facilita a decisão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de voltar a cobrar PIS, Programa de Integração Social, COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, sobre a gasolina e o etanol a partir de 1º de março. A decisão ajudará a recuperar a arrecadação do governo federal, como desejava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo a assessoria da pasta, a medida assegura os 28,9 bilhões que a equipe econômica esperava alcançar com a reoneração. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O governo começou 2023 com uma previsão de rombo fiscal na casa dos 200 bilhões de reais. O valor que será cobrado a mais sobre gasolina e etanol ajudará a tapar parte desse buraco e sinalizar para os agentes econômicos e financeiros o compromisso do Palácio do Planalto com a estabilidade das contas públicas. Na prática, entretanto, significaria um aumento nos preços do litro da gasolina e do litro do etanol nos postos de combustíveis, agora contida pela alteração nos preços das Petrobras. Em comunicado, a estatal afirmou que o objetivo do reajuste é equilibrar os preços aos mercados nacional e internacional, contemplando alternativas de suprimento e participação do mercado para otimização dos ativos. Para a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol, a parcela da Petrobras repassado ao consumidor será R$ 2,32 por litro. Já no caso da mistura de 90% de diesel com 10% de biodiesel, o preço médio do litro repassado ao consumidor ficará em R$ 3,62. Gasolina mais onerada pela modelagem da remuneração. A gasolina será mais onerada que o etanol sob a justificativa de ser um combustível fóssil. O secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, viajou na segunda-feira, 27 de fevereiro, ao Rio de Janeiro para uma reunião com a diretoria da Petrobras. O governo Jair Bolsonaro havia zerado as alíquotas da CID do PIS e COFINS sobre os combustíveis até dezembro de 2022. A medida foi prorrogada por Lula para evitar aumento dos preços logo no início da gestão. Pela MP 1157 de 2023, a isenção do PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol termina nesta terça-feira, 28 de fevereiro. Já a desoneração sobre o óleo diesel, o gás de cozinha e outros combustíveis não será afetada pela decisão. Para estes itens, vale até 31 de dezembro de 2023. Ainda na segunda-feira, 27 de fevereiro, Lula e Haddad se reuniram com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir o tema. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também esteve no encontro realizado no Palácio do Planalto. Preço da gasolina dispara e chega a R$ 8,50 em São Paulo. A escalada de preços é reflexo da retomada da cobrança de tributos anunciada pelo governo Lula. Postos de combustíveis em São Paulo vendem o litro da gasolina por mais de R$ 8. A escalada dos preços é reflexo da retomada da cobrança de tributos federais sobre a gasolina e o etanol, anunciada recentemente pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A medida está em vigor desde 1º de março. O motorista que abastece na rua Bela Sintra, por exemplo, encontra o litro da gasolina por R$ 8,49. Em outros postos da região central da capital paulista, o preço pode cair um pouco, R$ 7,19. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona sul de São Paulo, o litro da gasolina custa R$ 6,99. O mesmo valor é verificado em um posto na Rua Amaral Gurgel, número 387, no centro. De acordo com levantamentos das consultorias Ticketlog e Triad Research, o preço médio no estado subiu R$ 5,30. Antes do anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o preço médio do combustível em São Paulo era de 5,05. O preço médio do etanol também subiu. Conforme a Triad Research, o valor saltou de R$ 4,12 em 27 de janeiro para R$ 4,21. A consultoria verificou mais de 1 milhão de preços de 586 mil pesquisas em quase 32 mil postos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. À volta do imposto na terça-feira 28, Haddad anunciou a retomada do PIS, COFINS. Em paralelo à cobrança sobre o preço da gasolina, o governo federal também anunciou a volta de impostos para o etanol, com alíquota de R$ 0,02. No ano passado, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, assinou a desoneração fiscal sobre os combustíveis em tributos como PIS, COFINS e CID. A isenção para a gasolina e o álcool, que terminaria em 1º de janeiro, foi prorrogada pelo governo Lula até o fim de fevereiro.
Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.